Vamos lá, cronômetro na tela. Qual das duas imagens você passa mais tempo olhando? Lá no seu íntimo e aqui nos comentários também. Você sabe qual das duas você ficou mais tempo olhando? O sexy vende mais e isso não tem nada a ver com sexualidade. Hoje o nosso assunto é polêmico. Polêmico não, ele é proibido para menores de 18 anos. Mas a gente vai ter que entrar nesse assunto. Que é um assunto muito pedido lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu já vou deixar aqui para você passar a me seguir, que é um assunto muito interessante. Confesso que é um assunto que ele por si só já me atrai e atrai muitas pessoas, porque depois que você descobre isso, muita coisa começa a funcionar. E sobre a questão da intencionalidade, ser intencional, então é nisso daí que a gente também vai conseguir trabalhar, porque sim, o sexy vende mais e hoje eu vou te mostrar como isso funciona. Já não esquece, tem que seguir aqui o nosso canal, porque se eu estou te trazendo este conteúdo valioso que vai te ajudar a melhorar a sua performance e a vender mais, então eu quero algo em troca. E esse algo em troca é você curtir e já seguir o canal. Combinado? A gente tá combinados aqui? Não existe almoço de graça. Então, quero esse teu pagamento e eu vou te dar o meu conhecimento. Vamos lá. A minha avó sempre dizia assim: eu gosto de sair pra ver gente bonita. Eu sei que talvez, de primeira mão, você ache isso um pouco preconceituoso, grosseiro, mas o que é o belo? O belo, a beleza, ela é muito relativa. Aquilo que é bonito para nós aqui no Brasil pode se tornar feio, grotesco lá na Índia, por exemplo. Mas o sexy não. O sexy existe uma explicação psicológica, não muito lógica, na qual a gente não consegue muito, tipo, de bate-pronto. A gente não consegue explicar com palavras, mas a ciência explica. Então a gente vai desmiuçar isso para você entender por que, que o sexo vende mais. E a gente não tá falando aqui do sexo, de você colocar um decote ou ficar tirando a roupa na frente da televisão, nada disso, das câmeras. É um sexo muito autêntico e estratégico. Vamos lá. Existem alguns conceitos que asseguram o que é o sexy, utilizar isso mesmo de forma muito moderada. Porque o sexy, ele tá mais atrelado ao nosso íntimo. Ele está atrelado àquilo que vai despertar de sentimento dentro de nós. E isso é muito relativo para cada um. Mas todo mundo vai sentir alguma coisa. Pode ser um nível muito mais raso, como um nível muito mais profundo, mas o objetivo é o mesmo, porque lembra que a gente falou? O belo, ele é subjetivo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você, mas o sexy, ele vai criar um sentimento em mim e em você muito parecido, somente com intensidades diferentes. Então vamos lá. Quando a gente utiliza esse termo sexy no marketing, nada mais é do que nós queremos atrair a sua atenção. Escute bem essa palavra, a gente vai falar bastante dela hoje. Atrair, atrair. O sexo, ele tem esse imã de atração, de atrair a sua atenção para alguém ou a algo que nós queremos dentro do marketing. Dentro de qualquer contexto, mas a gente fala aqui sobre marketing. Eu vou deixar aqui do lado, acho que eu vou até vir aqui um pouquinho para esse lado aqui, ó. Vou até deixar aqui do lado um vídeo que foi o que me fez trazer esse assunto lá no Instagram e eu vou replicar ele aqui para vocês, porque é uma montagem, como vocês podem estar vendo, do Carlos Sainz, que é um piloto de Fórmula 1. E esse homem é um narigudo, como assim? Como que um homem consegue atrair olhares de outros homens, esses tipos de olhares de outros homens? É o tal do molho, que a gente não consegue explicar de bate-pronto, mas há um certo nível de lógica na psique que consegue explicar, e a gente vai agora pontuar eles. Primeiro, o sexo vende porque ele está atrelado aos nossos desejos mais profundos e mais básicos. Quais desejos são esses? É o desejo de ser desejado, ser aceito, alguém querer a gente. Nós, seres humanos, queremos ter atenção das pessoas. Nós queremos que as pessoas queiram estar do nosso lado.
Imagine, muito chato a gente estar perto de alguém que não quer estar com a gente. Mas quão gostoso é estar perto de alguém que quer estar com a gente. Então, ele tem isso também. E aí você quer estar perto daquela pessoa que é sexy. Igual na foto que a gente viu anteriormente. É uma coisa assim que atrai. É instintivo. A gente vai chegando mais perto, vai olhando, olhando olho no olho. Porque esse contato nos conecta. Vai aguçando nossos sentimentos profundos. Esse desejo de querer ser pertencente a algo, né? Queremos ser desejados, ele vai criando uma conexão emocional muito forte. Então, vamos sempre fortalecendo essa relação da atração. Número 2, vamos colocar assim, tem o apelo visual forte. E no final desse vídeo eu vou deixar um exemplo de produto, né? Como que pode ser utilizado esse conceito em cima de produto, porque o apelo visual é muito forte. Texturas, curvas, quando elas são bem aplicadas, elas são aplicadas de forma intencional, nós conseguimos atingir um pensamento que está no outro em algum nível. Seja ela de uma forma muito profunda ou seja ela de uma forma superficial. E sim, eu acho que de todos os pontos, esse é o mais apelativo, no qual, se a gente utilizar uma foto com duplo sentido, a criança pode não ver a malícia daquela imagem, mas um adulto consegue ver a malícia. Talvez ele pode ver a malícia, nesse caso, não como algo apelativo, no sentido assim, ai, querendo dizer outras coisas, mas no sentido de, eu entendi o que você quis dizer com isso. Mais ou menos nessa linha, sabe? O conceito, e para mim acho que de todos esse é o ponto mais forte, quando a gente consegue colocar isso em imagem, de uma textura, de você ver uma textura e você meio que sentir ela, sabe? Isso é o mais forte, porque o que é o marketing, no fim das contas? O marketing, ele quer fazer com que o seu produto, o seu serviço, aquilo que está sendo divulgado, seja fixado na mente do usuário, do telespectador. Para eu atingir uma camada na qual faça ele arrepiar, é porque foi muito certeiro, sabe? A gente consegue. Perdão se a minha câmera estiver balançando, porque eu tô com o pé bem em cima dela. Agora que eu percebi. Mas a gente conseguiu atingir muito, sabe? Muito certeiro o nosso objetivo, que é fazer as pessoas terem um sentimento. Seja de raiva, seja de felicidade, seja de emoção, no sentido de chorar, qualquer coisa. Se dentro de uma campanha de marketing, se dentro de uma ação, a gente consegue gerar uma emoção no meu telespectador, no bingo, era isso que a gente queria. O marqueteiro busca isso, fazer o seu sentimento sair, ser aflorado. Então, a imagem, como diz o velho ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim, então quando a gente consegue atingir esse nível de sentimento é muito poderoso. Então, mesmo se você não fizer a pessoa se arrepiar, não tem problema, porque em algum nível de consciência você conseguiu fixar. Algum nível. Seja nela no tipo, sabe quando você pega e fica olhando uma coisa, depois você percebe que você estava num vácuo? Isso é importante. Posso não ter feito a pessoa se arrepiar, mas ter feito ela fixar o olhar em mim, naquilo que eu queria, por mais de 3 segundos, 7 segundos é o ápice, sabe? Tipo, tô aqui no vácuo do meu tempo, olhando fixamente para você ou algo que eu quero mostrar. E depois eu falo, nossa, onde eu tava, sabe? Isso é muito poderoso, porque a gente fixa o que a gente quer. E aí tá correlacionado ao ponto 6, que a gente já vai chegar lá, mas a imagem, ela tem que tomar muito cuidado também, para não ser apelativo no sentido vulgar. E aí é muito fácil a gente ir pra vulgaridade. Eu tava assistindo um reality show que tem na Netflix, fica até a minha dica aqui, e Batalha dos Influenciadores. Alguma coisa nesse sentido, acho que é esse, Batalha dos Influenciadores. Então eles juntam vários influenciadores e o objetivo final é eles são colocados tipo um contra o outro. Aí, vamos supor, tem 10 influenciadores. Cada um tá dentro de uma sala fazendo uma live dentro das suas redes sociais
E quem tem mais telespectador naquela live ativa naquele momento, ele não precisa mais fazer aquela prova, tipo, desliga a tela e aí ele vai para uma salinha de espera porque ele passou para o próximo nível. E o que teve menos, ele é eliminado. Muito interessante assistir, porque você vai analisando o quão eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pela atenção. E a que eu achei mais injusta foi a menina que começou a tirar a roupa na frente das câmeras. É óbvio que isso ia fazer com que as pessoas ficassem e viessem cada vez mais pessoas para ficar, né, vir para a live dessa guria. Mas eu achei injusto, eu acho que deveria ter regras, mas acredito que foi a intenção mesmo, ver até onde elas estavam dispostas a conseguir a atenção. Então, pensa só, tinha lives muito legais acontecendo, a que deu mais gente é a que foi mais sexy, no sentido apelativo. Então, ser apelativo também funciona, mas é correto? É coerente? Você é médica, não vai sair tirando a roupa, não. Mas a gente pode utilizar elementos que façam o seu telespectador grudar na sua tela. Tem um vídeo que uma vez eu assisti, se eu conseguir trazer isso aqui, eu vou colocar. Mas era um Reels que eu tava passando, e aí era um Reels de uma flor. Então, na imagem, eles foram pegando takes daquela flor e tal. E era uma imagem muito sexy. Ele tinha esse apelo visual. E aí depois aparece um médico falando: ó, se você é mulher e você não sentiu nada assistindo esse vídeo, é porque você tá com problema no seu libido. Foi genial, assim. E realmente era algo assim que você ficava um pouco vidrado, só que era uma flor. E não tinha nada, era só luz, qualidade de imagem e jogo ali. Não tinha nada de apelativo de fato, sabe? E mesmo assim, consegui utilizar isso como um ótimo conteúdo, achei um conteúdo sensacional, super coerente e utilizando essa técnica e ao mesmo tempo não sendo apelativo. Então, veja bem como a gente consegue utilizar essa técnica de ser sexy dentro do marketing, mas de uma forma muito adaptada e coerente, claro. Às vezes mais, às vezes menos. E aí a gente vem para o ponto 3, que é a questão de se sentir pertencente. O sexy normalmente está atrelado ao luxo. Então, quando a gente se coloca nessa posição, tá atrelado ao luxo, à exclusividade. E aí a exclusividade vem aquele sentimento de desejo, de pertencer àquilo. Então, a gente utilizando essa técnica também, a gente consegue associar. Tanto que, observe, as maiores empresas, né, as empresas mais luxuosas, elas utilizam muita técnica do sexy. Armani, Dior, Tom, mas a Armani principalmente, nossa, a Armani eu acho que é a mais que faz isso, sabe? Todas as marcas mais luxuosas, mas a Armani para mim na minha cabeça assim, de bate pronto, é a que mais utiliza. Rolex são marcas que utilizam muito da técnica do sexy, mas sem ser apelativa. Por quê? Marcas de luxo, caras, exclusivas. Então elas precisam trazer isso em todo o contexto de toda a campanha, de toda a narrativa deles. Então, como o sexy costuma estar associado ao luxo, o luxo costuma estar associado ao exclusivo e o exclusivo está associado ao gerar desejo, bingo, é isso. É gerar o desejo. O sexo gera desejo. O desejo de pertencer a algo. Eu, como usuária, eu, como pessoa, ser humano, nós estamos na era onde as pessoas não consomem mais marcas e sim elas querem ser pertencentes a algo. Só que não acabou por aqui. Temos ainda 3 pontos para adentrar e eu quero te lembrar que clica aqui embaixo se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não segue esse canal, para agora e faz isso para você não esquecer, porque eu sei que esse conteúdo é muito valioso. Tenho certeza que agora muita coisa tá abrindo assim nos seus olhos, sua mente, falando, nossa, é verdade, mas tem muito mais ainda para ver, então não esquece de fazer isso, tá? Ponto 4. Ponto é a questão da autoestima e da confiança. Você nunca vai ver alguém que tenha autoestima lá em cima que não seja atraente de alguma forma. Por quê? É uma questão de vibração. Existe uma escala que se chama escala de Hertz, mas é uma escala onde fala sobre vibrações, desde a vibração mais baixa
até a vibração mais alta. Uma pessoa que é insegura, não tem confiança em si mesma, é tímida, a vibração é muito baixa. E o que é isso, né? O que isso quer dizer? Quando chega uma pessoa dentro de uma sala, de uma reunião, por exemplo, que tá tão tímida, tá tão nervosa de estar ali, mas no quesito timidez, porque não sabe se o trabalho vai ser bem aceito, ai, não sei se eu dei meu melhor, acho que não tá bom, nananana. É uma pessoa que tá vibrando muito baixo. Então, ela estar ali naquela reunião ou ela não estar ali é a mesma coisa. Ela vibra tão baixo, que daí ela não consegue. Não tem como ela ter confiança naquilo. Quando a gente vai para o exemplo oposto, quando temos uma pessoa que está extremamente confiante, fala com firmeza, é uma pessoa atraente, é uma pessoa sexy. Não tem o que fazer. É muito triste. Eu já trabalhei por muitos anos em empresas, organizações, né? Tipo, eu sendo CLT, pessoa que tem muita autoconfiança naquilo que faz, ela é normalmente mais atraente, mais bonita. Normalmente isso tá atrelado também porque essas pessoas se cuidam, cuidam dos seus corpos, porque sabe que um corpo forte, uma mente forte, não habita um corpo fraco. Então vai sendo várias coisas coligadas, mas uma pessoa que tem muita confiança normalmente é uma pessoa mais bonita, é uma pessoa mais sexy. E eu tava até falando com o meu médico, meu doutor, sobre a última harmonização que eu fiz, que eu nunca tinha feito tão. Eu sempre fiz botox e tal, mas eu não tinha feito. Ele me convenceu de colocar um pouquinho a mais. Olha eu abrindo aqui. Olha eu me abrindo. Ó, só por eu me abrir, já tô merecendo mais um curtirzinho aqui, um comentário, viu? Ele me convenceu de colocar um pouquinho de maxilar e eu sempre fui muito mais natural. E eu deixei. Falei, tá bom, faz. Incrível a diferença das minhas visualizações. Por que que Virgínia, todo esse povo que enriquece, vai para a área da estética ficar mais bonito? Porque sacam que o bonito vende mais, o sexy vende mais. Uma pessoa investir na beleza dela nesse sentido vai deixar ela mais autoconfiante. Mais autoconfiante vai atrair mais. Ela atraindo mais, ela vende mais. Seja um projeto, seja serviços, seja o que for, mas o belo vai atrair. Aí a gente vai para o nosso ponto 5, que é emoção e prazer. O sexo vende mais porque ele está atrelado à emoção. Compras impulsivas, elas só são impulsivas por conta do sentimento, da emoção. Então, quando você trabalha muito bem isso, e a gente tem um super case, por exemplo, a Rode, que é o exemplo que eu vou trazer aqui. A Rode, ela utiliza muito do sexy, da comida, a textura, creme caindo, né? O produto enfiado num glacê ou uma torrada, quando ela sempre utilizou, a Hailey Bieber sempre utilizou esses exemplos de comida, porque eu acho que realmente é o jeito mais fácil da gente trazer a sensação. Quando ela fez o Cinnamon Rolls, onde ela comia e quando vem aquela boca dela muito bonita, muito sexy, que ela tá vendendo naquela. Aí vamos lá, comida, aí ela vem, morde a boca bonita, toda cheia de hidratante, de gloss, que era qual gloss? O gloss dela. Eu quero ter uma boca bonita igual dela, então eu preciso comprar o gloss dela. Então, a emoção, o sexo vai fazer com que todas essas trilhas neurais vão ligando para gerar uma emoção de venda, de compra. Quero pertencer àquilo lá, vou comprar. E aí a gente vem para o nosso último ponto, que é a memória e o impacto. Revisando tudo que a gente falou, quando eu tenho uma imagem muito forte que me impacta a ponto de fazer eu me arrepiar. Eu estou gravando aquela imagem na minha memória. Então talvez eu não compre agora esse produto, mas eu vou saber que esse produto existe. Eu vou, em algum certo momento, relembrar daquele produto porque ele está gravado na minha mente. Talvez ele está aqui no topo do meu funil. E é uma questão de repetição até esse produto, né? Essa intenção minha virar uma compra impulsiva, né? Uma compra que, eu quero. Por quê? Porque eu quero pertencer àquilo ali. Então, o sexo, ele vai vender mais. E quando a gente fala nisso, a gente, utilizando os exemplos de ser bonito, ser belo, invista na sua autoconfiança, invista, não estou dizendo jamais para que você precisa colocar um decote para você ir para uma reunião, ou você precisa falar de um jeito muito mais
sabe? Sem tal, lá. Não, não é isso. O que eu tô dizendo é, seja confiante. Lembre que esses pontos são detalhes que a gente vai ajustando, seja para você se vender como profissional, seja você vender o seu produto. Apelos, esses pontos mais atrativos, que a gente gosta de chamar de sexy, porque atrai mais essa palavra, elas são extremamente importantes para você ter sucesso nas vendas, para você ter sucesso em ganhar dinheiro, seja como for, seja de mentorias, venda de serviços, seja de produtos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber se você tirou algum insight, então deixa aqui nos comentários o que você achou, porque foi um vídeo que eu tava muito querendo fazer, tô muito contente que consegui tirar ele do papel, porque é algo que eu realmente gosto e aplico muito com os meus clientes. Os que a gente consegue mais aplicar isso, porque não é tão simples, né? Como eu falei, demanda muito de autoconfiança. Então, a quem a gente consegue aplicar, a gente consegue um retorno maior. Beijo!